Trataremos agora da negação das proposições existenciais. Então, nós já vimos que este símbolo daqui, ele significa não existe. Então, obviamente, você pode usar esse símbolo para fazer a negação das proposições de existe. Então, por exemplo, nós temos aqui, existe x pertencente a R, tal que x não pertence a Q. Eu posso escrever que a negação dessa proposição P, ela vai ser não existe x pertencente a R, tal que x não pertence a Q. Eu simplesmente peguei esse símbolo de existe e risquei para transformá-lo em um não existe. Só que, na maior parte das vezes, você não quer expressar a negação do existe como simplesmente dizendo não existe. Você, às vezes, quer expressar a negação de uma maneira afirmativa. E existe uma regra para fazer isso. A regra é assim. Se a proposição for do tipo existe x satisfazendo h, tal que t acontece, então a negação vai ser para todo x satisfazendo h, não t acontece. Ou seja, o que você faz é simplesmente trocar o símbolo de existe pelo símbolo de para todo, sem alterar o h, o tal que vira uma vírgula e a parte do t ela vai ser substituída pela sua negação. Então, vamos pegar um exemplo prático. A proposição diz que existe um x pertencente a R, tal que o x não pertence a Q. Então, o H seria essa afirmação de que o x pertence a R, e o T seria essa afirmação de que o x não pertence a Q. Então, na hora de fazer a negação, o que eu vou fazer? Esse existe vira para todo, e esse tal que vira vírgula. O H eu mantenho, então o x pertence a R, que continua sendo o x pertencente a R, e eu vou substituir o T pela sua negação. Então, esse pedaço aqui ele vai ser negado. Então, vai ficar a negação de x não pertence a Q. Só que a negação dessa expressão claramente é x pertence a Q. Então, a expressão final, a negação da proposição P vai ficar para todo x pertencente a R, x pertence a Q. Um outro exemplo é a expressão P como sendo existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado igual a 2. Então, vai ser, mais uma vez, esse daqui vai ser o H e esse daqui vai ser o T. Então, o existe vira para todo, o tal que vira vírgula. Esse daqui eu não vou alterar, então x pertence a R continua como x pertence a R, e vou negar esse termo daqui. Então, x ao quadrado igual a 2 vai virar x ao quadrado diferente de 2. É uma regra bem fácil, é só se acostumar um pouco com o seu uso, treinar um pouquinho. E é bom observar que essa regra ela também se aplica a proposições existenciais envolvendo mais de uma variável. Então, nesse caso aqui eu tenho, existem A, B e C pertencente a N estrela, tal que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o procedimento vai ser o mesmo. Essa parte eu não vou mexer. O existe vai virar para todo. O tal que vai virar vírgula. E eu vou pegar a negação dessa parte daqui. Então, vai ficar A ao quadrado diferente de B2 mais C2. Então, a negação vai ser para todo A, B e C pertencente a N estrela, A ao quadrado é diferente de B ao quadrado mais C ao quadrado. Vejamos mais alguns exemplos de uso dessa regra. Aqui nós vamos assumir que y é algum número real previamente fixo. E nós temos uma proposição aqui que fala de x. Então, a proposição é existe x pertencente a R, tal que x vezes y igual a 1. Então, nesse caso, a negação você faz o quê? O existe tem que virar para todo, o tal que tem que virar vírgula, essa parte da proposição ela não vai se alterar, e essa parte daqui vai ter que ser substituída pela sua negação. Então, o resultado final ficou, para todo x real, x vezes y é diferente de 1. Vejamos um segundo exemplo. Existe x maior do que zero, tal que x ao quadrado é menor do que y. Então,
o existe vira para todo, tal que vira vírgula, essa parte não mexo, e essa parte daqui eu vou substituir pela sua negação. A negação do estritamente menor é maior ou igual. Então, a expressão da negação vai ser: para todo x maior do que zero, x ao quadrado é maior ou igual a y. Bom, então eu acho que já convenci todo mundo de que fazer a negação de uma proposição existencial é fácil, desde que ela esteja escrita na forma simbólica. Porém, é bom chamar a atenção de que muitas vezes a proposição existencial ela aparece escrita de maneira não simbólica, como, por exemplo, nessa expressão aqui. Aqui, a expressão P é: existe um número real cujo quadrado é 3. Então, como é que eu faço a negação desse tipo de proposição? Bom, daqui a pouco nós teremos uma outra opção a respeito de como tratar esse tipo de proposição, mas nesse momento o mais simples é, já que nós sabemos fazer a negação de proposições escritas de maneira simbólica, se aparecer uma proposição existencial em formato não simbólico, eu vou converter essa proposição para o formato simbólico e, em seguida, eu aplico a regra de negação. Então, nesse caso, a proposição existe um número real cujo quadrado é 3, o que eu vou fazer? Eu vou escrevê-la como uma expressão simbólica. Então, isso aqui é um número real, ele não tem nome. Para escrever no formato simbólico, eu vou ter que batizá-lo, então eu vou chamar de x, e vou reescrever essa expressão como: existe x pertencente a R, já que ele é número real, tal que quadrado de x é igual a 3. Então, vocês podem se convencer de que essa expressão é a mesma expressão de cima, só que aqui ela está escrita no formato, na linguagem simbólica e aqui na linguagem coloquial. E uma vez que essa expressão já foi colocada de maneira simbólica, agora eu posso utilizar a regra de negação para chegar em não P. Então, o existe vira para todo, o tal que vira vírgula, essa parte se mantém inalterada e essa parte daqui eu vou negar. Então, a negação ficou: para todo x real, x ao quadrado é diferente de 3. O que já é uma expressão correta para a negação dessa proposição P, porém, considerando que a expressão original ela estava escrita em linguagem não simbólica e essa variável aqui ela nem tinha nome, eu acho que fica mais elegante se eu pegar agora essa expressão e reescrever no formato usando linguagem coloquial. Então, se eu digo que para todo x real, x ao quadrado é diferente de 3, eu posso escrever isso na linguagem coloquial como sendo: o quadrado de qualquer número real é diferente de 3. É óbvio que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Então, isso daqui é a resposta final para a negação dessa proposição P aqui.